Isaías 41, versículo 9, que diz assim: Eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. É o Senhor dizendo aqui para nós, para nossas vidas, que Ele nos escolhe, que Ele nos chama. Algumas versões falam que Ele nos chama dentre os mais excelentes, desde os confins da terra, e Ele nos chama dentre os mais excelentes, e Ele diz: olha, você é meu servo, eu te escolhi e eu não te rejeitei. Eu te escolhi e não te rejeitei. Isaías 49, nós lemos até o versículo 13, mas Isaías 49, no versículo 15, diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama? E não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. O Senhor está dizendo que ainda que uma mãe que gera um filho, que passa ali 9 meses, né, com o filho sendo gerado em seu ventre, e essa mãe, ela tem esse filho, e ela amamenta esse filho, e é impossível, pelo amor de mãe, uma mãe se esquecer de um filho assim. É impossível. Mas acontece. E é isso que o Senhor Deus fala. Ainda que essa mãe se esqueça desse filho que ela está amamentando, que ela gerou, que foi gerado dentro dela e que ela está amamentando, ainda que ela se esqueça, todavia eu não me esquecerei de ti. E ele ainda diz mais assim: olha, eu gravei você, eu gravei o seu nome na palma da minha mão. Ainda que ela possa se esquecer de você, eu não vou me esquecer. Eu não vou me esquecer. E é muito forte, o Senhor está nos dizendo aqui que Ele não nos rejeita. Que Ele não nos rejeita. E é sobre isso que eu queria falar. O Senhor ministrou ao meu coração essa semana. Eu sempre peço ao Senhor que a palavra seja aquilo que Ele quer falar, que a necessidade seja daqueles que precisam ouvir. Eu não sei quem precisa ouvir, mas o Senhor ministrou isso ao meu coração e Ele deu esses 2 versículos. E Ele diz: olha, eu nunca te rejeitei, Isaías fala. Aquele que te formou nunca te rejeitou. É esse o título que eu gostaria de deixar aqui. Aquele que te formou, que te criou no ventre da sua mãe, que te teceu. A Bíblia fala que Ele nos teceu, que Ele formou cada pedacinho meu e seu. Esse Deus poderoso que nos formou, que nos criou, a imagem e semelhança dele, Ele não nos rejeita. E eu quero refletir com vocês sobre isso, sobre esse sentimento que tem destruído tantos corações, tem destruído tantos lares, tem dilacerado, despedaçado tantas almas, que tem preenchido tantas mentes, tantos pensamentos, esse sentimento de rejeição. Por causa desse sentimento, amados, desse ato muitas vezes cruel que algumas pessoas enfrentam, ou que nós enfrentamos em algum momento, que acontece na vida das pessoas, nós presenciamos tantas tragédias, tantas dores, tanta destruição, por causa de um sentimento de rejeição. Mas, irmã Leila, o que é rejeição, irmã Leila? Segundo a Bíblia, segundo o dicionário, segundo o dicionário, rejeição é o ato ou a ação de rejeitar, de repudiar. E também significa a reação de anticorpos a um órgão ou a um tecido que é enxertado, que é colocado no organismo.
Ou seja, quando alguém faz uma cirurgia, por exemplo, de enxerto, né? Que precisa colocar a pele em algum lugar, ou que precisa ser transplantado um órgão para o seu corpo de outra pessoa, e aí os anticorpos vêm, rejeita aquele órgão, e aquele órgão ali fica inútil e acaba tendo que ser tirado porque foi rejeitado. Assim é a rejeição. Quando eu rejeito alguém, quando eu sou rejeitado, é esse sentimento, é essa a sensação de que você é jogado de lado, que você não tem valor, de que você não faz parte, não é importante. As palavras semelhantes no dicionário são repulsão, antipatia, aversão, desamor, desprezo, estranheza, enjeitamento, que é o que os nossos pais falavam antigamente, raiva, rancor, malquerença. Você já teve algum sentimento desse? Já sentiu isso por alguém? Ou já teve alguém que sentiu isso por você? Ou você já se sentiu assim? Segundo a psicologia, segundo o meio da medicina, o complexo de rejeição, ele age como um bloqueio para o desenvolvimento de relações interpessoais sadias. Pode até mesmo ser um mecanismo de autossabotagem inconsciente. A lógica é mais ou menos assim. Eu tô num relacionamento, mas eu vou terminar antes que a pessoa termine comigo. Antes que eu seja rejeitada, eu rejeito. Antes que a pessoa desista, eu desisto primeiro. Antes de eu me apegar, de eu criar amor, eu vou deixar de lado, porque senão pode acontecer da pessoa me rejeitar. A rejeição, ela cria um bloqueio que impede a pessoa de viver relacionamentos saudáveis, que impede a pessoa de ter relações sadias com alguns outros, seja com parentes, seja com a família, seja com amigos, seja no trabalho. Esse sentimento de rejeição, ele bloqueia, esse complexo de rejeição, ele bloqueia a pessoa a ponto de ela mesma se auto-sabotar. Ela mesma termina as coisas antes que o fim chegue por medo de que aconteça e ela não esteja preparada, então ela se sabota. Olha que coisa terrível que a rejeição pode gerar na pessoa. É muito sério. A pessoa se prejudica, ela se sabota, ela desiste, mesmo que tudo esteja bem, mesmo que esteja acontecendo algo bom, mesmo que esteja dando certo, para não se apegar e correr o risco de ser rejeitado, ela se sabota. Ela, para evitar esse sofrimento de a pessoa rejeitá-la ou de ela sofrer uma rejeição por seja em qualquer área, ela desiste de tudo. Porque ela pensa, olha, antes que alguém me rejeite, antes que eu seja rejeitado, antes que eu passe por esse sofrimento, eu vou sair fora. Olha que terrível. E o que acontece com essa pessoa? Se torna uma pessoa infeliz. Se torna uma pessoa infeliz a vida toda até que haja uma cura. Até que haja uma cura na vida dessa pessoa, ela se torna uma pessoa infeliz, incompleta, sempre deixando as coisas pela metade, por medo de sofrer uma rejeição. Ela mesma se sabota. Segundo os estudos que foram feitos, a pessoa que se sente rejeitada ou que foi rejeitada por algum motivo, ela pode associar, ela pode desenvolver, pode adquirir outros sentimentos que adoecem também. Como, por exemplo, o sentimento de abandono, o sentimento de fracasso, o sentimento de uma privação emocional, o sentimento de ser indesejável socialmente. Por exemplo, a pessoa não se sente bem quando está no meio social. Ela pode desenvolver a necessidade de aprovação e olha o perigo da necessidade de aprovação, amados. Eu já vivi isso, eu sei como que é terrível. É quando você quer... Mesmo para você não se sentir rejeitado, você acaba fazendo coisas que, se você não tivesse esse sentimento, você não faria para poder ser aceito. Você já viu crianças fazendo isso? Já percebeu esse comportamento em alguém que você conhece, que acaba fazendo algo que não quer, que não gosta, só para não se sentir rejeitado, para não ser deixado de lado? Você já viveu isso ou já viu alguém viver isso?
É o que o sentimento de rejeição gera. Um pessimismo sem fim faz com que a pessoa venha se isolar, faz com que a pessoa perca oportunidades de ter relacionamentos saudáveis, de ter um convívio social saudável, de crescer numa profissão, de ter um negócio. Por quê? Porque tem medo de romper. Sempre vai achar que por ter sido rejeitado em algum momento, sempre vai acontecer. E enquanto não houver essa cura, é assim que a pessoa se sente. E ela pode desenvolver todos esses sentimentos aqui e muito mais ainda. Irmã Leila, por que a rejeição dói tanto? E aí eu fui pesquisar e é muito interessante, amados. É tão sério o sentimento de rejeição que foi feito um estudo através de ressonância magnética do cérebro. Foi feito um estudo e se descobriu que quando você é rejeitado, a área do cérebro que é ativada, que naquele momento da rejeição, a área do cérebro que é ativada, é a mesma área que você sente que é ativada quando você tem uma dor física, quando você se machuca. Por exemplo, você dá uma topada no dedão do pé, ou você bate, leva uma queda, e você sente aquela dor naquele momento, que é exatamente da mesma forma quando a pessoa é rejeitada. É esse mesmo sentimento de dor que ela sente. Olha como que isso é sério. Isso foi feito um estudo neurológico sobre isso. Que essas experiências de rejeição dói tanto quanto uma dor física. É muito sério. A rejeição mexe não só com o lado emocional, mas ela também com o lado físico, com o lado social, mas também com o lado emocional de qualquer pessoa. É como se fosse um abalo. A rejeição dói e dói muito, amados, e deixa marcas profundas no coração e na alma das pessoas. Olha a seriedade de eu e você quando nós estamos em convívio social e quando nós rejeitamos alguém, quando nós fazemos com que alguém se sinta mal amado, rejeitado, deixado de lado. Olha quanta coisa que a gente pode estar gerando, que a gente pode estar desenvolvendo na vida de alguém. É muito ruim sentir que as pessoas não nos querem, não te querem, sentir que você não é aceito. Isso é terrível, isso cria marcas profundas. Você já percebeu isso em alguma criança, em algum adolescente, em algum jovem que fica tentando se encaixar, que fica tentando se adaptar, que fica tentando ser aceito no ambiente que ele chega, e quando ele se sente rejeitado é constrangedor, é terrível para quem vê e muito mais ainda para quem está sentindo, para quem está passando por aquela situação. E o que eu aprendo aqui? Que ser rejeitado dói muito. Porque geralmente é por pessoas que nós amamos e que nós queremos que esteja perto. É por pessoas que nós valorizamos, e isso torna a situação pior ainda. Isso faz com que as pessoas, que o ambiente que nós estejamos se torne doente. A gente não consegue se adaptar, a gente não consegue se desenvolver. Às vezes acontece da gente ser rejeitado, sim, a gente não vai ser aceito o tempo todo, não. Né? A gente enfrenta situações assim, né? A gente passa por isso. O que eu não posso aceitar, amados, é ver a dor da rejeição crescer a tal ponto que se torne um desespero. E aí entra aqui a questão da psicologia. Eu não posso aceitar que algo que alguém me fez, que uma rejeição que alguém me fez, me paralise. Não posso aceitar que esse sentimento cresça a tal ponto que eu fique desesperado e por causa disso eu acabe perdendo o meu equilíbrio. E por causa disso, por causa desse sentimento de desespero, eu acabe perdendo o equilíbrio. Por quê, irmã Leila? Porque o desespero, amados, o desespero me leva a fazer coisas, a fazer loucuras, a perder o controle, a fazer escolhas, a tomar decisões precipitadas que eu não faria, que eu não tomaria se eu estivesse no meu estado normal, se eu estivesse com equilíbrio.
Então eu não posso permitir que esses sentimentos cresçam a tal ponto de que eu fique tão desesperado a ponto de fazer escolhas que vão me prejudicar, tomar decisões que vão me prejudicar, a perder o meu equilíbrio, o meu domínio. A dor da rejeição passa. Em algum momento essa dor vai passar. Mas as loucuras, as decisões erradas que eu e você podemos tomar, podemos fazer nos momentos dessa grande dor em que esse sentimento chega num ponto altíssimo, ela pode trazer consequências desastrosas que vão me seguir, te seguir por uma vida toda. E vão nos prejudicar para o resto das nossas vidas. Olha a seriedade da escolha que eu tenho. Eu não posso escolher a atitude do outro com relação a mim, mas eu posso escolher que atitude eu vou ter com o que o outro fez comigo. Eu posso escolher. Sabe aqueles pensamentos que vêm quando acaba um relacionamento? Eu não vou mais encontrar outra pessoa igual. Eu não vou conseguir viver sem fulano, sem fulana. Seja um relacionamento amoroso, seja um conjugal, seja uma amizade, seja um relacionamento profissional. Não aceite que isso venha tirar o seu equilíbrio. Não aceite, pois a sua vida não acaba quando esse relacionamento acaba. A sua vida continua. E por isso que nós temos que ter equilíbrio para não tomarmos decisões que vão nos atrapalhar lá na frente. Eu sei que é difícil, irmã Leila, eu sei, eu já passei por isso, eu tenho esse sentimento guardado dentro do meu coração. E como eu faço para eu curar isso, irmã Leila? Primeiro, deixando Jesus reinar em seu coração, é o primeiro passo. Quando o Senhor Jesus é o amor, é o maior amor da nossa vida, a dor desses sentimentos que nós passamos, esses momentos, ele diminui. Porque o amor de Jesus nos impede de entrar em desespero. O amor do Senhor nos impede de tomar decisões que nos prejudicaria. Quando ele fala lá em Isaías que ele nos ama, que ele nos chamou, que ele nos escolheu e que ele não nos rejeitou, ele está dizendo: olha, eu sou suficiente. Eu estou aqui para te dizer que eu te amo. Não tenha medo, isso vai passar e você vai continuar independente disso que aconteceu. Eu ajudo você, eu esforço você, eu te dou a minha mão, eu te dou forças para você prosseguir. É isso que ele está dizendo. Quando ele reina no meu e no seu coração, o amor dele é suficiente para que eu supere toda essa adversidade, para que eu supere esse sentimento. Segunda coisa, Deuteronômio 6:5 fala assim: ame ao Senhor de todo o seu coração, de todas as suas forças, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Quando eu obedeço esse mandamento, o que acontece, amados? Eu protejo o meu coração. É como se eu blindasse o meu coração para quando eu passar por esses momentos difíceis de rejeição, de fracasso, de adversidade, eu não fique quebrado. Eu não me sinta quebrado. Por quê? Porque o amor de Deus, acima de tudo, nos protege de sofrer dobrado por uma rejeição. Nos impede que nós sejamos quebrados a ponto de nós ficarmos no chão, de nós perdermos o nosso equilíbrio. A ponto de nós pensarmos mal de nós mesmos, porque o amor dele nos preenche. O amor do outro, ele pode nos completar, mas o único amor que nos preenche é o amor de Cristo, é o amor de Deus, é o amor lá da cruz. E quando esse amor nos preenche, nós superamos essas adversidades, porque nós sabemos que vai passar. Terceiro, Salmos 18, 1 e 2 diz assim: eu te amo, Senhor. Tu és a minha força, o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, é o meu libertador, meu Deus é o meu rochedo em que eu me refugio. Ele é o meu escudo, o poder que me salva, o meu lugar seguro, a minha torre alta.
Então esse Deus, esse amor desse Deus que nós amamos, escolhemos amar Ele, esse amor se torna nosso libertador, nosso lugar seguro, nosso porto seguro. Ele é quem nos dá força, é Ele quem nos coloca em lugar seguro, é nele que nós devemos colocar as nossas expectativas, porque elas nunca serão frustradas. Quando você coloca as suas expectativas no Senhor, elas nunca serão frustradas. Nele é que eu tenho que colocar a minha confiança, a minha esperança, as minhas fichas têm que estar depositadas no amor do Pai, porque Ele me amou primeiro, Ele me escolheu, Ele disse que Ele não me rejeitou. Quarto, pais, cuidado para não despertar esse sentimento de rejeição nos seus filhos. A rejeição dos pais, ele pode causar ansiedade, insegurança, risco dessa criança se tornar uma criança, um adolescente, um jovem mais agressivo, hostil. Pode correr o risco dessa criança desenvolver dificuldade de ter relacionamentos seguros e saudáveis. Dessa criança pode desenvolver medo de ser rejeitado. Ele acaba tomando decisão, aceitando coisas que ele não aceitaria, que ele diria não, se ele fosse se sentisse amado. Cuidado, pais, com esse sentimento. Quinto, cuidado com a auto-rejeição, com a autossabotação. Esse sentimento de vazio, de não aceitação, muitas vezes são preenchidos com o quê, irmã Leila? Com vícios. Seja sexo, seja álcool, seja drogas lícitas ou ilícitas, seja jogos, seja dinheiro, seja poder, seja status, seja estética. Tem gente que faz cirurgias estéticas para ficar mais bonito só para agradar alguém, que nunca são suficientes enquanto não chega no fim do poço. Toda vez que algum gatilho emocional, que acontece alguma coisa, uma palavra, um pensamento destrutivo vem, a gente reage com o quê? Tomando decisões que não deveria. Não reaja instintivamente, não caia nessa atitude, não cometa esse erro com você. Sexto, aprenda a superar a insegurança e a baixa estima. Como, irmã Leila, que eu supero? Primeiro, estimule o seu otimismo. Pense coisas boas. Procure enxergar sempre o lado bom das coisas. Uma das formas de você desenvolver o otimismo é, primeiro, compreender que você não é responsável pelo que o outro fez, por tudo que acontece. Segundo, lembre-se de que o julgamento e a rejeição dizem mais respeito a respeito da pessoa que está fazendo isso do que sobre você mesmo. Como se não se sabotar por medo de ser rejeitado? Use a sua inteligência emocional. Evite comparações. O hábito de se comparar com outros gera insegurança, gera baixa estima, faz com que você pense coisas erradas a seu respeito. Segundo, pense em suas qualidades, foque mais nas suas qualidades, pare de colocar, impor defeitos sobre você. Aceite o que não depende de você. Você não pode decidir como o outro vai agir por você, mas pode decidir como você vai agir diante da decisão, da atitude do outro. E aceite a imperfeição. A Bíblia fala que nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia pelo Senhor. Para finalizar, amados, Deus, Ele nos diz que Ele nos chamou, nos escolheu e nos amou entre os mais excelentes e não nos rejeitou. Então creia que o Senhor está cuidando de você. Jesus te ama tanto e Ele não deseja ver o seu mal, Ele não deseja ver você nessa situação. Ele quer que você, o interesse dele é que você seja cada dia melhor. Amém? O interesse do Senhor